As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, quarta-feira, 23 de outubro, agora são 9h21 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só, ontem foi um dia importante para o Brasil, reforma da Previdência passou no Senado, a Bolsa bateu lá seu topo histórico, ultrapassou 107 mil pontos, 107.300 e qualquer coisa, é um recorde histórico. Vamos dar uma opinião por que isso pode estar acontecendo com a Bolsa, mas antes vamos falar aqui sobre o mercado, valor de mercado das 2.341 criptomoedas, 217,6 bilhões de dólares. Temos uma quedinha, porque o Bitcoin cai 3%, o Ethereum também cai 3%, algumas moedinhas aí estão dando uma quedinha, então o valor de mercado deu uma diminuidinha. Volume nas últimas 24 horas reportados pelas exchanges foi de 58,6 bilhões de dólares, bem parecido com o volume reportado do dia anterior, e a dominância do Bitcoin continua aqui em 66,4, né, 66,48, porque o Bitcoin cai e as altcoins caem junto. Olha só, Bitcoin nesse momento, primeira posição por valor de mercado, claro, 8.019 dólares, com uma quedinha de 3,06% nas últimas 24 horas. O dólar baixou um pouquinho, ele estava sendo negociado na terça-feira passada, ó, por 4,18, agora 4,9 é o valor aí de agora, de hoje, né? Então o dólar tem dado uma baixadinha, então o dólar R$ 4,09, com o Bitcoin aqui valendo 8.019, tá? O valor, você vê aqui na Bitcoin Trade, 33 mil, se eu não me engano, ontem 34 mil e qualquer coisa, então a gente vê que com essa queda do Bitcoin em dólar, em real também caiu, então são mais de R$ 1.000 aí praticamente, um pouco mais, um pouco menos de R$ 1.000 de cotação para baixo do Bitcoin, tá? Ontem me fizeram, já é o segundo dia que me fazem duas perguntas importantes nos comentários, tá? Ontem eu falei, olha pessoal, comprou da sua corretora, seja ela qual for, do seu P2P qual for, se você não está fazendo trade, se você não tem capital alocado para trade, coloca numa carteira. Anteontem me fizeram essa pergunta, ontem fizeram essa pergunta também. Felipe, eu tenho pouco dinheiro, mesmo assim eu tenho que tirar de uma corretora e mesmo assim eu tenho que jogar numa carteira minha? Olha, é aquela coisa, o Bitcoin ele te deu liberdade para você fazer o que você quiser com o seu dinheiro, tá certo? Então você tem Bitcoin, se você quiser deixar na mão de terceiros você deixa, se você quiser fazer a sua própria segurança você faz, tá? Eu recomendo, por todo o cenário que está acontecendo no Brasil e também no mundo, eu não recomendo deixar em exchange nenhum saldo, tá? Que seja pouquinho, que seja, sei lá, R$ 200, R$ 100 de Bitcoin, eu não recomendo você deixar numa corretora. Eu recomendo uma carteira. Existem 3 tipos de carteira, vamos falar 4 tipos de carteira. A primeira, que para mim é a mais segura, tá? Óbvio, se você fizer as coisinhas certinhas. Hardware Wallet. Então é como se fosse um pendrive, tem a Ledger Nano S, agora a evolução dela Ledger Nano X, tem também a Trezor T, que é tipo um pendrivezinho, você pluga lá no seu computador e aí você tem o aplicativo da carteira e ela é segura porque a sua carteira está offline, tá? Então só quando você pluga ali no computador que você tem acesso a ela, ou seja, alguém só pode roubar se tiver o seu computador, né, o programa com a carteira. Beleza, Hardware Wallet. Paper Wallet também é muito seguro. Só que para usuários com pouca malandragem, nerdice, é difícil. Por exemplo, eu nunca fiz uma Paper Wallet. Na realidade já fiz, mas não recomendo porque é muito difícil. Então tu vê os vídeos dos caras fazendo, é neurótico. O cara boota um pendrive no Linux, pega a impressora, joga a impressora fora. É um negócio meio louco. Então, não sei, teria que ser muito hardcore para fazer. Eu não recomendo, apesar de, se você fizer direitinho, ser mega seguro. Então, Hardware Wallet, Paper Wallet, e aí a gente tem carteiras mobile, né, para o celular, e carteiras para o seu computador ou Linux. Carteiras para o seu celular. Se for pouquinha coisa, e se você talvez use para o dia a dia, você tem o hábito de usar cripto para o dia a dia, tem as suas malandragens, pode deixar alguma coisinha na sua carteira de celular, tá? O problema é o seguinte, se você for roubado e alguém conseguir ali, teu pinto, a senha ali, você perdeu, então é complicado. E tem as carteiras para computador, tá? Para PC ou Linux. Aí eu acho um pouco mais seguro, inclusive se você tem uma quantidade legal já de dinheiro, recomendo até que você deixe um computador ou um notebook que seja só para isso, então você não acessa banco, não acessa internet, não vai no site pornô, não faz mais nada com esse computador, tá? Cada um faz sua segurança aí do jeito que pode. Tem centenas, dezenas de vídeos aí na internet falando sobre, né, sobre carteiras, e o mais importante, não deixar numa corretora.
tá certo? Mais ou menos por aí. Ah, Felipe, mas eu confio na minha corretora. Ótimo, tudo bem. Você é livre para fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Mas eu acho que ele fica mais seguro com você desde que você tome, sei lá, as medidas mínimas aí para manter uma carteira minimamente segura, tá certo? Beleza. Então, dito isso, vamos lá. Valor de mercado, falamos, vamos colocar as moedas aqui em Bitcoin. A gente tem Ethereum caindo 0,5%, Ripple subiu 1%, Bitcoin Cash caiu 2% praticamente, Litecoin 0,5%, Binance Coin 0,75% e o subiu 1,39%. Bitcoin SV que subiu bastante, a gente veio falando nos últimos dias, subiu bastante. Agora tem uma pequena correção aí, 3,31%, tá? Stella na 10ª posição fechando, mais 0,74%. E a gente vê esse misto de ganha-perde aqui nas altcoins. Olha só, ontem a reforma da Previdência foi passada pelo Senado, né? Então, acho que uma vitória aí pro Brasil, tá certo? E aí a gente tem algum reflexo, talvez não necessariamente ligado, mas talvez no momento de euforia o dólar tenha uma queda, talvez por conta aí da empolgação da reforma, e a Bolsa que já vem subindo alguns dias, semanas e meses, bateu o seu recorde histórico, 107.381 pontos, 107 mil, tá? 107.381 pontos, é um recorde histórico, a Bolsa nunca bateu isso, e muito vem se especulando, né? Meu Deus, por que está acontecendo? Muita gente já fala em 120 mil, muita gente não é de agora, tá? Desde o começo do ano, muita gente já falando em Bolsa 120 mil pontos e não sei o quê, eu já vi neguinho falando de 150 mil pontos, loucura total, piriri pororó, beleza. O que acontece? Muito vem disso aqui, ó, que também é uma excelente notícia, tá? Isso é a notícia de ontem. Prévia da inflação fica... e a notícia anterior fala também da queda do dólar, né? Mas olha só essa notícia aqui. Prévia da inflação fica em 0,09, ou seja, menos de 0,1%. Em outubro, menor taxa para o mês desde 1988, ou seja, desde a estabilização da inflação. Plano Real começou em 94, 98... a gente tinha aí uma inflação mais ou menos estabilizada. Você lembra anterior disso, né? Eu era pequenininho, meu pai comenta bastante, minha mãe comenta bastante, que a gente tinha aí mega inflação, o pessoal botava no overnight, tu ia comprar um dia no supermercado, no outro dia era o dobro do preço, loucura. Beleza, então olha o que acontece. Isso aqui é mega positivo, né? Quando você tem o controle da inflação, a inflação ela está baixando, né? A meta dos caras é de 4 a 5% por ano, o que é muito melhor do que a gente tinha, sei lá, 3, 4 anos atrás, que era acima de 10% ou perto de 10%. Então a gente tem uma queda na inflação. Algumas coisas tiveram até deflação, olha só, alimentos e bebidas, habitação, artigos de residência tiveram deflação nesse período, nesse último mês, tá? Então isso é bastante importante. Só que acontece, quando você tem queda de juros, queda de inflação, queda de juros, o pessoal dos investimentos, ou seja, o pessoal que põe na renda fixa, na perda fixa, ele fica negativo. Então ele perde para a inflação e começa a não ser interessante o cara, sei lá, investir em renda fixa. Meio que força o caboclo a tirar do seu, sei lá, cara, do seu investimento que estava dando 10, 12, 15%, 20% há, sei lá, 3, 4 anos atrás, 2 anos atrás, e ele começa a ter que arriscar um pouquinho mais. A gente já comentou sobre isso, né? E aí, talvez esse é um dos motivos da euforia do pessoal tirar um pouquinho da renda fixa, botando um pouquinho na bolsa de valores e ela aí estar dando uma subida, tá? Óbvio que não é exatamente só isso, existe um momento aí no Brasil, sei lá, principalmente na bolsa, né? O pessoal fala bastante que o Brasil tá melhorando e tal. Na população a gente não vê esse reflexo todo, a gente não vê o desemprego acabando, a gente não vê as pessoas melhores. Por exemplo, aqui em Santos eu vejo muito, eu passei ontem, né? Fui com a minha esposa, a gente foi comprar um bolinho e tal, não sei o que, muita loja fechada, né? Então a gente ainda não vê esse reflexo pra gente aqui, meros mortais, as sardinhas, o afegão médio, como diz o Emílio Surita, tá? Então esse aqui é mais ou menos um pacotão. A meta de 4 a 5% pro ano, você fala assim, nossa, Felipe, é muito legal, né? Inflação controlada e tal. Mas, cara, se a gente for parar pra pensar, é um negócio muito louco, né? A população é programada para perder de 4 a 5% de dinheiro todo mês, todo ano. Isso é muito louco, né? Você não precisa ser muito inteligente, você não precisa estudar muito economia. Eu, por exemplo, não estudei muito economia, sei o básico do básico do básico. E, porra, não é muito inteligente você fazer a população perder 5% do seu dinheiro todo ano. Não é muito inteligente, é um sistema que está fadado ao fracasso, tanto é que a gente tem ciclos aí de inflação monstruosa, aí eles controlam, vão para uma deflaçãozinha, daqui a pouco explode de novo, é mais ou menos por aí, tá? Mas, enfim, momento importante para o Brasil,
inflação está baixando, está controlada, reforma da Previdência, que muitos países do mundo tentaram fazer, não conseguiram, então isso é uma mega vitória para o Brasil. E o dólar que deu uma baixadinha, acho que momentâneo, tá? Não acredito que o dólar agora vai voltar para casa dos 3, não acredito. Mas momentaneamente, uma vitória aí para o Brasil, tá? 10 minutos de vídeo, vamos falar que é o que interessa, com o que interessa, que é o Bitcoin. Olha só, comentamos ontem sobre duas coisas. Primeiro, Death Cross. Segundo, média de 21 períodos, que formou uma resistência aqui a 1, 2, 3 toques e o Bitcoin não aguentou. Talvez a gente tenha comentado ontem que era uma possibilidade do Bitcoin tentar aqui 1, 2, 3, 4 vezes, pumba, não consegui. Olha só, vamos lá. Então, média de 21 períodos, tá? Essa média aqui, ó, 21 períodos. A gente nota que ela formou uma resistência por volta aqui de 8.329, 8.310, qualquer coisa do tipo. Bitcoin bateu depois de um pumpzinho, né? A gente não pode ficar falando isso, porque tudo o pessoal chama de pump. Esse dia o cara falou pra mim, Felipe, olha lá, o Bitcoin caiu, olha o dump. Aí eu fui ver, tipo, caiu 0,3. Loucura, né? Mas mesmo assim o Bitcoin chegou a subir aqui 5%, quase 6%. A gente comentou isso, né? Isso foi no domingo. Bateu na média de 21, não conseguiu a primeira, não conseguiu a segunda. Até deu uma furadinha aqui, ó. Até deu uma furadinha aqui, mas voltou, né? Então foi um falso rompimento, a gente pode chamar de falso rompimento, né? E aqui ontem, novamente, ele tentou, 8.330 foi a máxima de ontem, deixa eu ver se é isso mesmo ali em cima, 8.317. 8.317 foi a máxima de ontem, tentou romper, não conseguiu, e aí ele veio mergulhando. Desde essa altinha toda que a gente falou dos quase 6%, a gente já tem aqui, ó, vamos colocar do topinho aqui, a gente já tem uma queda de quase 5%, 4,99, tá? Então, mais ou menos previsível, né? Já não é a primeira vez que o Bitcoin tenta passar uma resistência, ó, tentou a primeira, não conseguiu, tentou a segunda, não conseguiu, e agora tentou uma terceira resistência, que é essa média aqui de 21, tá? Talvez, agora que me veio aqui, a gente pode até estar falando de um ombro, cabeça, ombro, mas eu teria que olhar direitinho, tá? Não vamos falar sobre isso agora, não. Teria que olhar mais direitinho, tá? Importante aqui, o Bitcoin ficou, ele tá nesse momento aqui, ó, nesse suporte aqui, ó, dá pra gente notar mais ou menos, que ficou aqui nesses dias, ó, 16, 17 temos a sombra, 18 fechamento, 19 fechamento, 20 fechamento, tá? Então a gente tem essa, aqui também, ó, anterior aqui, ó, dia 29 de setembro, a gente tem esse toque também, né? Deixa eu pegar aqui, né? A gente tem esse toque aqui, ó, tá? Então a gente tem alguns dias nesse suporte aqui, e tá formando aqui mais ou menos 8.300 e... Não, que 8.300, cara? 7.949. Nesse momento um pouquinho abaixo, 7.932. O que mostra que pelo menos até agora tá tendo um controlezinho dessa lateralização, desse sideways que tá rolando no Bitcoin, tá? Se a gente for parar pra ver, ó, isso aqui é um caixote, tá? Isso aqui é um caixote e tá oscilando dentro disso daqui. Vamos esperar pra ver até onde vai. Importante, temos esse suporte aqui, tá? Que para mim é, sei lá, é o ponto forte aí do Bitcoin, que é esse suporte aqui de 7.620 e talvez caindo um pouquinho mais, a gente já mostrou aquela Fibonacci, né? Buscando do fundo ao topo. Deixa eu botar aqui. Oh, meu Deus, toda hora vem um negócio desse aqui. Tá grosso modo aqui, tá, pessoal? Então, do fundo ao topo, a gente tem aqui, ó, 0,618 de Fibonacci, que seria em 7.291, 7.200, 7.300 por volta disso aqui, tá? Então esses aqui são os pontos que o Bitcoin não poderia cair. Então primeiro esse suporte aqui, 7.600, tocou aqui, já me liga um alerta, tá? Quebrou isso aqui, me liga um alerta maior, e aí no máximo ele poderia cair para 7.200, que seria 61% de correção do topo, do fundo ao topo, ou seja, dos 3.100 qualquer coisa aos quase 14.000. Então seria isso aqui, ó, 7.200. por volta disso aqui, tá? Então, enquanto o Bitcoin estiver nessa zona de lateralização, nesse sideways aqui, tá tranquilo. Me preocupa se ele fizer isso aqui e for buscar aqui 61% de correção. Se ele estiver dentro dos 61% de correção, tranquilo, faz parte. Um ativo ele pode corrigir 50%, 60% de uma subida, tá? Se por acaso ele quebra isso, ele vai buscar, sei lá, mais do que 60%, a gente já pode considerar, ou pode começar a pensar em considerar que essa tendência de alta do Bitcoin pode ter ido embora, né? Na verdade não é pode ter ido embora, pode ter se esgotado, tá certo? Mais ou menos por aí. Enquanto isso, temos as resistências aqui. Primeira, média de 21 períodos, agora nesse momento 8.200 e qualquer coisa.
Resistência 8.400, resistência 8.700, média de 200 períodos, 8.800 seria uma resistência um pouquinho mais forte, tá? Média de 200 sempre ela é forte, seja para suporte, seja para resistência. Importante, a gente comentou, né? Tá, e anda comentando esses dias, olha só. Média de 50 períodos, essa aqui vermelhinha, tá? Que eu sublinhei. Média de 200 períodos, essa aqui verdinha. O que está rolando? Elas estão querendo se encontrar para os próximos dias. Você vê que a de 50 deu até uma quedinha com a queda de ontem, né? Ela deu até uma anguladinha para baixo. Então é possível, se a gente fizer aqui bem a grosso modo, tá, pessoal? É possível que se elas continuarem na direção que estão, lá para o dia 26, 27, 28 de outubro, talvez menos, a gente tem o encontro delas e aí a gente tem o fenômeno chamado Death Cross, tá? Que é quando a média de 50 cruza a média de 200 para baixo, mostrando uma tendência de baixa, tá? Obviamente isso é só Death Cross, Golden Cross, que seria o contrário, seria a média cruzando para cima, isso aconteceu, sei lá, em abril, maio, a gente comentou sobre isso. É só no diário, tá? Não é considerado Golden Cross ou Death Cross em outro time frame, tá? Então, mais ou menos por aí, vamos ver o que acontece. E ontem perguntaram lá acho que foi no PHE ou nos sinais, não lembro. Perguntaram, mas e se rolar? É certeza de queda? Não, ele pode virar e desvirar. Então, vamos supor, olha só. Vou botar aqui, média de 200 aqui, ó. A grosso modo, tá? Ele pode fazer isso aqui, o preço do Bitcoin sobe, ele desvira em algum período, tá? Então, esse Death Cross falhou, tá? Então, não dá pra gente... não é receita de bolo, não é que aconteceu, que é certeza que vai acontecer, mas a gente vai vendo os acontecimentos. Análise gráfica é isso, não existe nenhuma certeza, você tem que estar sempre olhando as variáveis. Agora aconteceu alguma coisa, mudou. Agora não aconteceu, melhorou. É mais ou menos por aí, tá? Olha só, Bittrex suspende seus serviços na Venezuela e em outros 30 países. A Bittrex, eu sempre falei isso aqui desde o começo do canal, inclusive os sinais eu comecei com a Bittrex, né? A Bittrex ou Bittrex, tem gente que fala Bittrex, sei lá. Eu chamo de Bittrex. Eu sou da Bahia mesmo. Bittrex. Ela tinha a melhor plataforma, na minha opinião, até meio do ano passado, quando eles mudaram a plataforma e cagaram tudo e, sei lá, ficou feio e o pessoal foi instantâneo. Do mês seguinte, todo mundo parou de usar a Bittrex. Sei lá, se foi meio do ano passado, começo do ano passado, não lembro. Mas para mim a Bittrex era a melhor exchange de todas, era a que eu mais gostava de operar. E aí o que acontece? Eles estão situados nos Estados Unidos, tem sede também em Malta, e eles vão interromper as operações na Venezuela e em outros 30 países. Eles não falam aqui por quê, me parece um pouco de embargo, como eles estão nos Estados Unidos, me parece um pouco de embargo, alguma coisa a ver com guerra comercial, não sei, não ficou claro por que eles estão encerrando. Mas além da Venezuela, eles estão cortando usuários de Afeganistão, Bósnia, Camboja, República Centro-Africana, Congo, Egito, Etiópia, Herzegovina, Costa do Marfim, Tunísia, Uganda e Iêmen e outros países, né? Então esses aqui são os principais aqui onde a Bittrex está cortando as relações. Então a Bittrex para mim era a melhor plataforma, foi superada pela Binance do ano passado para cá. Infelizmente eles perderam muito volume e agora estão rebolando aí para ver se mantém. Ontem a gente falou sobre a Trade.io, que está encerrando, né, as suas atividades. E essa baixa aí, desde meio de 2018, né, começo para meio de 2018, que a gente entrou numa queda no mercado, a gente tem uma baixa aí e a gente está vendo as exchanges, as corretoras tendo que rebolar para se manter no mercado. Isso é bom porque eles melhoram o serviço, baixam o preço e a gente só tem a ganhar com isso, né? A concorrência, a gente só tem a ganhar. Imagina se a gente só tivesse uma exchange, sei lá, só a Binance. Cara, eles iam botar o preço que for, botar só a moeda ruim e etc. Não que tenha moedas tão boas assim. Mas a concorrência faz com que o mercado fique sempre muito louco aí, tá? Olha só, exchange de criptomoedas com classificação ruim tiveram aumento no volume de negociações em setembro. É muito difícil falar sobre volume de negociações, porque a gente sabe que a maioria das pequenas exchanges tem volume fake. Isso não sou eu que estou falando, são estudos que apresentam, inclusive na matéria diz aqui, tá? Então olha só, as exchanges, as corretoras, classificadas como AA pela Exchange Review de setembro de 2019, tá até na matéria, vai estar aqui, eu vou deixar o link aqui para você olhar. As exchanges que têm classificação como AA, que são Coinbase, Poloniex, Bitstamp, Bitflyer, Liquid e EatBit, essas aqui tiveram redução de 31%, 31,6% de queda do mês passado para agora, tá? As exchanges como A,
que são Binance, Kraken, OKX, representam 14%, só que não fala aqui o que... olha só. Eles são classificados como B e representam 4,7% de queda, tá? 23,86 bilhões de volume total agregado no mês passado. Então, as maiores exchanges tiveram queda aí no seu reporte de volume, tá? Enquanto as exchanges de CAF, com classificação CAF, tiveram aumento, né? Então a gente vê aqui pelo gráfico, olha só, o topinho aqui são as maiores, né? Consideradas pela pesquisa aqui, pela exchange, como é que chama aqui? Exchange Review. E as menores aqui têm no crescimento, olha só. As menores têm no crescimento. É importante aqui falar o seguinte. O que eles classificam aqui como AA é uma classificação deles e é bem duvidoso. Que, por exemplo, Coinbase, ok, show de bola. Bitstamp, ok. Agora, Poloniex, Bitflyer eu não conheço, tá? Bitfly e Itbit eu não conheço, então não dá para eu falar. Mas Poloniex estar como AA é uma exchange que nos últimos 2 anos mudou 2 vezes de dono. Uma empresa comprou, depois descomprou, anunciaram agora que descomprou a Circles, né? Circles, sei lá como é que fala. Complicado, né? Complicado. Falar que a Poloniex é uma exchange AA, né? Eles colocam como AA, ou seja, o top do top, o creme do creme. Complicado, bem complicado. Agora, Kraken como A, né? Para mim, facilmente a Kraken estaria no lugar da Poloniex. Então, assim, é um pouco duvidoso também os critérios que os caras avaliam, mas enfim, faz parte, acho importante a leitura e acho importante que mesmo que seja A ou B ou C, as maiores exchanges estão perdendo volume em relação às pequenas, segundo a pesquisa. Se o volume das pequenas forem mentirosos, o que pode ser, até o cara fala aqui, quer ver, ó? O CEO da CryptoCompare, ele diz, é difícil, aspas para ele, difícil dizer se esses volumes são realmente falsos. No entanto, eles certamente são menos confiáveis do que seus concorrentes de primeira linha, né? Falando sobre as exchanges menores. Independente disso, o que mostra pra gente, principalmente nas maiores, que a gente acredita que minta menos ou não minta, o volume caiu mais de 30%, tá? Então, assim, as exchanges de primeira linha perderam 31% aí por volta disso. E isso a gente vê também, por exemplo, eu vejo aqui em views, eu perdi mais ou menos 30% de views. Ou seja, o mercado estando em quedinha e estando meio sideways, aí, meio lateralizando, pode ser que gere menos interesse, por isso o pessoal negocia menos, por isso o pessoal assiste menos os vídeos, acessa menos portais, etc, etc. Pode ser um momento do mercado que está um pouquinho mais chatinho, beleza? Mais ou menos por aí. Já são 22 minutos de vídeo. Deixa eu falar uma coisinha rapidinho. Já comentei com vocês, né? Ontem, anteontem, tá? Esses dias todos. Vou viajar segunda-feira que vem, tá? Então eu vou ficar mais ou menos 12, 15 dias fora. Se eu não me engano, eu volto dia 12 de novembro ou 13 de novembro, não sei. E não teremos vídeo. Talvez com a câmera, se eu tiver boa conexão, se eu tiver tempo, espaço, etc. Eu faço alguns vídeos sem ser mercado, vídeo de opinião, tá? E outra coisa... Grupo VIP de Sinais, bitnada.com.br/sinais. Se você quiser fazer parte do maior grupo de sinais do Brasil e mais antigo e com mais credibilidade, bota seu e-mail aqui. Assim que a gente abrir novas vagas, a gente chama, tá? Seja pro Sinais, tá? Que é o nosso principal produto, seja pro PHE, que é o projeto Hold Estratégico, que a gente dá entradas aí em moedas mais a médio para longo prazo para a gente fazer um lucro. Belezinha? Deixa eu botar aqui, tela de encerramento. Então, bitnada.com.br/sinais. Bota seu e-mail lá, assim que abrir vaga, seja pro PHE, seja pro Sinais, a gente chama. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima até amanhã. Muito obrigado e tchau, tchau. As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí.